amigos, como que vocês estão? Estamos chegando aqui com mais um programa Palavra e Poder, diretamente dos estúdios da Rádio Fé FM. Estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, estou junto com meu esposo, o pastor Roberto. Já vou passar para ele fazer suas considerações iniciais, mas eu já gostaria de falar contigo e falar para você já preparar o seu copo com água, já deixa preparadinho aí, que no final dessa programação nós vamos estar fazendo uma oração em favor da tua vida, da tua família. Então, vamos ficar conectados nesse programa que nós vamos estar falando sobre fé, sobre o amor de Deus, sobre uma palavra, boas notícias. Quem gosta de ouvir boas notícias, né, amor? É isso mesmo. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando, que têm acompanhado, né, a programação aqui da Igreja Moriá, né, o programa Palavra e Poder. Estamos aqui então mais uma vez e eu quero agradecer a Deus, que é Deus que dá essa oportunidade para nós podermos estar aqui. Então vocês que têm acompanhado, que têm ouvido, que têm assistido, então prepara o teu coração, né? Daqui a pouco nós vamos estar entrando na palavra de Deus, mas no final do programa, além da palavra de Deus, por isso que o programa é Palavra e Poder. Né, o mais importante aqui é a palavra de Deus e o poder de Deus através da oração que a gente faz no final. Mas é importante, então, se você quer a nossa ajuda em oração, e você acredita que Deus pode, através de uma água, ungir ela e consagrar, e, né, para alcançar você aí agora, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, você que precisa de um milagre, de uma cura, talvez você está diante de situações, de problemas, e você não encontra forças para se levantar, você sabe que tem que lutar. Se você não lutar, você não vai superar, você não vai vencer, você não vai resolver essa situação, mas está te faltando força. Coloca um copo com água, vai preparando. Eu vou dar os endereços aqui nosso, né, que nós fazemos parte da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. É a Igreja Moriá de Ribeirão Preto. É a Igreja Moriá que patrocina esse programa para nós estarmos aqui. E eu quero deixar os nossos endereços das redes sociais, nosso endereço físico, onde fica a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto. Então eu vou te passar primeiro o endereço de onde fica o salão, onde fica a igreja física, né, o espaço, o templo. Nós ficamos aqui na Rua Platina, né? Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Vou repetir, Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz, do lado oposto do estádio do Botafogo. Então, o estádio do Botafogo está de um lado e a igreja está do outro lado, naquela mesma rua ali de um posto. E nossos endereços nas redes sociais, nosso endereço então no Instagram é muito fácil, como também no YouTube, é muito fácil. No Instagram é Igreja Moriá, tudo junto, Igreja Moriá, .rp. Esse é o endereço do Instagram, igrejamoriá.rp. O endereço do YouTube é Igreja também Moriá, só que agora é tudo junto, RP. Então é Igreja Moriá, RP. Esse é o endereço do YouTube, tá bom? E se você quer entrar em contato conosco, né, mandar pedido de oração, falar conosco, querer falar pessoalmente, eu vou deixar o nosso telefone, que é o zap nosso, que é o 16, é o prefixo aqui de Ribeirão Preto, e o telefone é 9400-9450. Vou repetir o telefone, 99400-9450. Como também tem o outro número, 16 99162-8590. Mas nós vamos entrar na palavra, eu vou passar aqui, então nós estamos direto dos estúdios, então aqui da Rede Fé 100.1, né? Direto aqui dos estúdios, e nós vamos agora entrar na palavra. Eu já dei os endereços, vou voltar para minha esposa, a pastora Cleonice, e ela vai fazer mais alguns comentários e vai entrar na passagem da Bíblia que nós vamos hoje ministrar ao coração de vocês. E não esqueça, no final, então, o programa é muito rápido, já deve ter passado aí uns 10 minutos, daqui 20 minutos. Até antes, vamos entrar em oração orando por você. Você que precisa de um toque de Deus, a manifestação do poder de Deus. Então se prepare que daqui a pouco nós vamos orar. Não é isso, amor? Isso, é bem relevante já deixar claro que nós temos uma missão, né? A Igreja Moriá, ela não nasceu com o propósito de pregar um evangelho que seria um evangelho histórico, né?
A nossa missão como pastores, nossa missão como homem e mulher de Deus mesmo, de estarmos aqui nesse período, nesse tempo, e estar aqui com você, de te levar a palavra de Deus, uma palavra de poder. Porque nós temos vários evangelhos, né? Nós temos vários tipos de evangelhos, e um deles é o histórico, que muitos cristãos hoje, que estão dentro das igrejas até, mas vivem um evangelho histórico, vivem uma Bíblia como se fosse um livro de historinha. Então, nós não estamos aqui, a programação que nós estamos fazendo aqui, estamos chamando a sua atenção para que você venha viver, é um evangelho de poder, né? É um evangelho onde o sobrenatural vai alcançar a tua vida, a tua casa e a tua família. E hoje nós vamos estar tratando sobre um assunto muito relevante, que não tem a ver só com evangélicos, cristãos, católicos, budistas, espíritas. Nós vamos estar falando sobre o mundo espiritual. E todas essas denominações que nós falamos, todas elas creem no mundo espiritual. E, querendo ou não, tem muitas pessoas que, mesmo que dizem que têm fé em Deus, elas não acreditam no mundo espiritual ou até acreditam, mas vivem de forma como se o mundo espiritual não existisse. Então, o programa Palavra e Poder, ele vem com o intuito de nós fazermos um estudo da palavra. Nós não estamos aqui para fazer só uma programação de rádio para anunciar uma religião. Nós estamos aqui para mergulharmos na palavra. Quando o pastor fala, nós vamos entrar na palavra, é literalmente mergulhar na palavra. Então, o nosso programa e o nosso intuito e a nossa missão aqui é justamente essa, é ressuscitar a fé do povo de Deus, é ressuscitar a fé das pessoas, independente da religião. Não importa qual a religião, o que importa é, você acredita em Deus? Então, se você acredita em Deus, essa programação é para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do mundo espiritual, porque muitas pessoas acreditam em anjos, acreditam em Deus, acreditam até em demônios, acreditam em toda essa parte, né, do ocultismo, vamos por assim, de religiões onde se invocam forças espirituais. E hoje nós vamos falar também à luz da Bíblia, né? Então, tudo que nós vamos tratar aqui hoje é à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Pastora, e existem outras informações fora da palavra? Existe sim. Porém, o que nós vamos mergulhar e nós vamos esmiuçar é o que Deus fala a respeito do mundo espiritual. Então, se Deus criou todas as coisas, né? Se Deus é o Criador, se nós vamos lá no livro de Gênesis e nós vamos ver Deus criando todas as coisas, então se tudo foi criado por Deus, então o mundo espiritual foi criado por Ele. Então nada melhor do que o próprio Deus, o próprio Criador, né, do mundo espiritual, né? Entendemos, né, amor? Exatamente. O que Ele fala a respeito disso. É quem criou todas as coisas, ninguém melhor para poder nos ensinar. Imagina, é uma pessoa como se ela criasse, sei lá, uma máquina. Quem inventou e criou aquilo ali, ele sabe os detalhes de tudo como que ela foi feita. É a pessoa mais indicada, né? Deus, que é o Criador de todo, né, desse mundo espiritual, que já se fundiu com esse natural, e muitos nem percebem, né? E muitas vezes as pessoas elas não entendem, e eu até compreendo isso, porque eu também era assim, né? Eu também não entendia. Apesar de estar extremamente envolvida no mundo espiritual, por conta das religiões que nós servíamos antes, mas eu não entendia como que se movia, como que operava e como que era, né? Então eu entendia pelo que os outros tinham me falado e até mesmo por espíritos mesmo, né? Então, se a gente não compreender que o mundo espiritual é um mundo paralelo ao natural e os dois coexistem de formas simultâneas, e antes das coisas existirem, é muito importante a gente falar isso, amor. Antes das coisas existirem de forma natural, elas antes passaram a existir de uma forma espiritual. Porque vamos pôr aqui, ó, a Apple.
antes de criar esse celular, o iPhone, ele existiu primeiramente na mente, né? Ele foi desenvolvido, ele foi projetado, ele foi criado, pensado, arquitetado, né? de uma forma espiritual, de uma forma abstrata. Num primeiro momento, antes desse celular existir de forma física, real, de forma que eu pudesse pegar, Palpável, né? ele existiu na mente, ele existiu num projeto, ele existiu num papel. Aí depois que ele foi projetado, depois que ele foi criado, estruturado, saiu de uma forma abstrata e ele entrou numa linha de produção. Aí foi fabricado. Né? Foi fabricado. E aí foi entregue nas mãos aí de um volume muito grande de pessoas. E até hoje nós estamos aí, vamos pôr celulares, né? Não vamos nem pôr uma marca, vamos pôr celular. Vamos pôr aqui a telefonia móvel, né? Então vamos pôr assim, de uma forma bem. Vamos abrir um pouco mais isso daí. Então, da mesma forma, é o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ou tudo que existe, tudo que você vai alcançar de forma física na tua vida, ela vai vir de alguma maneira do mundo espiritual. Ela foi formada de uma forma abstrata no mundo espiritual, Isso. Até que ela fosse formada nesse mundo natural. Isso. E aí nós vamos entender um pouquinho, só que nós vamos levar isso já para um ambiente, né, de conhecimento mesmo. Então, porque muitas vezes a gente não sabe, né, direito como que isso acontece e como que muitas vezes a gente lida com problemas. E a gente acaba entendendo que tudo que acontece na nossa vida é algo natural, é algo que eu não posso fazer nada para evitar, eu não tenho como evitar. É como se eu fosse marcada e eu tivesse um destino e aquilo tivesse que acontecer comigo. E eu não tenho como fazer nada para impedir aquilo de acontecer. Então, ao invés de eu ser uma pessoa reagente no mundo espiritual, não. Eu só sou uma pessoa que eu estou vivendo de acordo com o que já está marcado para acontecer. Então, nós vamos ver pela palavra de Deus que não é assim, que não é bem assim. Então, vamos lá? Vamos começar? O programa já está... Vai ler? Você vai ler? Eu passei para você para poder ler. Então, vamos lá, queridos. Efésios, capítulo 6. Do versículo 10 ao 18. Então, vamos lá. Efésios 6, 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Então, nós vemos aqui na palavra de Deus que o primeiro ponto é que nós temos que nos revestir de uma armadura. A armadura é uma vestimenta que é para proteção dentro de uma batalha, dentro de uma guerra. Os soldados, eles usavam essas armaduras. Armadura. Né? Hoje, se a gente trazer para os dias de hoje, é como a polícia, tanto civil, militar, federal, exército, eles usam coletes, né, à prova, né, de bala, de um monte de coisa. Aqui era armaduras, porque não tinha revólver para atirar, mas tinha espada, tinha flecha, tinha lança. Então a armadura, se alguém atirasse, batia e não penetrava no corpo, né? Batia. Sim. E se protegiam. Então, estou trazendo para os dias de hoje para as pessoas só entender, mas é a mesma coisa, esses coletes à prova de bala, capacete, tudo. Isso, só que aqui está falando que nós temos que nos revestir dessa armadura para ficar firme contra as ciladas do mal. Por quê? Porque o mal, ele age, né? Ele é reagente nesse mundo espiritual. E a Bíblia está falando para nós, está nos alertando, está nos chamando a atenção, né, amor, contra isso. Então, se aqui tá chamando a atenção para se revestir contra as ciladas, está falando aqui do diabo, quer dizer, é um espírito. Então essa armadura, ela não é física, não vai adiantar de nada. Tem que ser uma armadura espiritual. Então é nisso que a pessoa já tem que começar a prestar atenção, que não adianta colocar um colete contra forças espirituais, que existem, são reais,
né? É tão real como esse mundo natural. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é real, é natural, está Ao vendo. ponto que tem pessoas que elas têm visão e elas veem, E isso aí é o né? mundo espiritual, Isso. né? Os olhos do espírito abertos para enxergar a dimensão do espírito. E aí continua. Então, essa armadura não é uma armadura física, tá falando, porque não adianta uma armadura física para enfrentar o mal aqui, ó, contra as ciladas do diabo. Quer dizer, então não adianta armadura física. É. Não, é espiritual. Aí o 11. Ele diz assim, ó, porque a nossa luta, quer dizer, existe uma guerra. Sim, é uma Existe batalha. uma luta. Existe uma luta. Que eu e você estamos inseridos. Diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, resumindo tudo isso, as forças espirituais do mal. Então, a gente tem que estar revestido para estar protegido contra essas forças espirituais do mal. Então aqui, 2 pontos importantes, né, amor? Primeiro que existe uma luta. Primeiro ponto, né? Que nós não temos escolha. Nós estamos inseridos dentro dela. Essa batalha. Que é a luta do bem contra o mal, né? É uma luta onde o mal ele vai investir contra as pessoas e o bem vem tentando proteger, tentando neutralizar essa ação do mal, né? Então aqui a Bíblia vem revelando para nós que existe essa batalha. E essa batalha não é física, ela não é de homem para homem. É um inimigo que a gente não vê. Quando fala, não é a luta, não é contra carne e sangue. Não é uma luta física, né? É uma luta uma batalha espiritual. Então, eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui, é algo novo, é algo que nunca ouviu. E também existem outras pessoas que já ouviram e até estudam sobre isso. E aqui a gente está aqui para abrir o assunto e depois vocês podem até nos comentários colocar a sua opinião, a sua visão, né? E falar o que você pensa a respeito, e se você quiser oração, e se você vê o mundo espiritual e é atormentado e às vezes não sabe o que fazer, também pode nos chamar, o pastor já deu o telefone, para a gente poder orar por você e te ajudar nessa batalha, porque existem muitas pessoas, né, amor? Existe. E a tendência é as pessoas, por às vezes, não saber como lidar e acabar sendo muito propício. As pessoas falam assim, então eu nem quero saber disso, porque como se eu não souber disso, isso não me atinge. Não é bem assim. Não precisa. Crendo ou não crendo, sabendo ou não sabendo, infelizmente nós estamos vivendo num mundo que... Debaixo dessa influência, né? Exatamente. É paralelo os dois, né? Não é só isso, esse mundo físico que a gente percebe, que a gente vê, que é palpável. Existe o espiritual que está sobre tudo isso. A Bíblia chama deste mundo tenebroso, né? Um mundo onde tantas coisas acontecem, tanta violência, tanta doença, tanta crise econômica, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É tanta coisa acontecendo nesse mundo afora. E tudo isso a Bíblia diz, é um mundo tenebroso, é um mundo onde as trevas, né, vêm agindo. Eu vou até dar um exemplo. Às vezes assim, a gente vê acontecer assim, tragédias em família e a pessoa fala, nossa, como que esse homem teve coragem de fazer isso? Como que essa mulher teve coragem de fazer isso? Como que essa pessoa, isso é um monstro, isso é não sei o quê. Quando a pessoa não entende que existe uma influência espiritual, né? Espiritual da parte do mal que induz aquela pessoa, que domina a pessoa e leva ela a fazer aquilo, tem gente que não acredita. Não, porque essa pessoa não vale nada, é pior do que um animal, é pior do que um bicho. Existe um bicho, existe uma força espiritual, né, que impôs, que dominou aquela pessoa e levou ela a fazer uma coisa tão louca e tão absurda. Só que tem pessoas que às vezes não acreditam e falam, não, essa pessoa que é um monstro mesmo. Porque a pessoa associa a atitude, a ação, né, ao indivíduo que ela vê. Então, atribui aquela ação. Só
a parte física, mas tem uma parte toda ali espiritual que né? induziu aquela que pessoa as pessoas a praticar não uma ver. atitude monstruosa. E a própria pessoa não sabe muitas vezes. Quantas pessoas dentro de uma situação, às vezes de um nervosismo, né? Às vezes a pessoa dentro de uma situação, ela está vendo as coisas acontecerem e ela fala, meu Deus, mas eu não estou entendendo o porquê que está acontecendo isso. Às vezes pessoas que elas tinham um tipo de comportamento e de repente é alterado aquele comportamento. A pessoa começa a mudar as atitudes dela, a forma de falar, a forma de pensar. Então, quem está do lado consegue perceber uma mudança e fala, nossa, mas o que está acontecendo com ela? E às vezes a pessoa nem ela consegue perceber, ou ela até percebe e acha que, tipo, que não consegue controlar aquilo, né? E existem outras pessoas que a gente vê assim que essa influência vem trazendo que uma ansiedade, um medo, uma depressão, uma tristeza no coração. A pessoa não sabe nem o porquê. Do nada, né? Às vezes ela tem uma família, ela tem uma profissão, ela tem os filhos, ela tem saúde, ela olha para a vida dela, ela tem tudo para ser feliz, mas ela não consegue. Ela uma tristeza, ela já foi no médico, já fez exames, está tudo ok, e aí é remédio, e é terapia, e é isso, e é aquilo, e às vezes, ela não consegue. E às vezes remédios fortíssimos, né? Às vezes remédios fortíssimos, né, que vai dopando a pessoa, que é apenas um paliativo, porque remédios e medicamento não combate o espiritual. Muitos passam a vida por não ter esse conhecimento bíblico, lutando com uma força espiritual, né, tomando remédios fortíssimos que está comprometendo outras áreas, outros órgãos da pessoa, da saúde dela. É a pessoa, assim, quantas pessoas a gente vê, às vezes parece estar dopada, assim, ela está, sabe, assim, tomada. E às vezes é um problema espiritual que está causando aquilo, mas querem resolver de uma forma natural, tomando calmantes antidepressivos fortíssimo que dopa a pessoa, mas o problema continua ali. É que é importante nesse programa, que a gente vai falar bastante sobre isso esses dias, mas é importante a gente entender essas duas situações, que existe o mundo espiritual reagente, e a Bíblia vem nos alertando. Quem nos alerta sobre ele é o próprio Deus. O próprio Deus nos alerta sobre esse mundo reagente da maldade, né? Que investem esses espíritos malignos, investem contra as pessoas. E a palavra de Deus vem nos alertando sobre eles e nos ensinando como lidar e como vencê-los, né? E a Bíblia diz, o primeiro ponto é nos revestir dessa armadura, que existe como, né? E também nos alertando que é contra principados, potestades, espíritos malignos, que não é contra a pessoa. Não adianta lutar, não adianta a pessoa achar que é o filho o problema, o marido o problema, a esposa o problema. É identificar realmente quem é o causador do problema. Porque se a gente apontar a nossa fé para a verdadeira causa do problema, nós vamos conseguir vencer. Qual que é a situação hoje da maioria dos cristãos, né, da maioria das pessoas que se consideram pessoas que têm fé em Deus? Até acreditam em Deus, mas têm uma fé muitas vezes inoperante, porque fica naquela fé de que um dia, se Deus quiser, Deus vai operar o milagre. E como nós já bem dizemos aqui em toda a programação do programa Palavra e Poder, que o milagre é algo provocado. Nós precisamos entender que o milagre não é mágica. Deus não é mágico. Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer qualquer situação se tornar possível, desde que haja meios e maneiras para que Ele possa atuar naquela situação, né? Então, aqui a Bíblia vem dizendo que nós temos inimigos, não é um inimigo, nós temos inimigos espirituais considerados como principados, potestades, cada um atua de uma maneira. Se der tempo nas programações a gente vai falar sobre isso. Cada um atua de uma forma, principado, potestade, dominadores, né? Forças espirituais da mal, maldade, das regiões celestiais, né? Então existem essas hierarquias, porque quando a Bíblia vem separando, está falando de hierarquias. Então, assim como anjos, existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos eles são anjos, porém existem uma classe.
Então, quando o Lúcifer, que era o anjo de luz, ele cai, ele se rebela contra Deus e ele cai, ele vem trazendo uma terça parte de anjos. E essa terça parte de anjos também existia hierarquia entre eles. Eles também tinham hierarquias. Então, quando eles caem para a terra, quando eles vêm para a terra para ficar na terra, eles perdem seu estado original, eles também continuam com essa hierarquia. Porém, agora não mais dada por Deus. Eles continuam com essa hierarquia dado por Lúcifer, né? Então, assim, talvez você fale assim, ai, pastora, esse programa é muito pesado, eu não quero nem ouvir sobre isso. Isso daí já é uma ação do mal, não querendo que você conheça e reconheça quem é o seu inimigo, porque uma das estratégias do inimigo é não conhecer quem é ele e como vencê-lo. Tem um livro que chama Arte... Se não conhecer ele, como é que você vai vencer ele? A sua vitória já começa conhecendo o seu inimigo, sabendo quem é ele, como ele age, como ele pode ser vencido dele, né? E como são as armas. E esse programa é justamente para isso, para te apresentar tudo isso. Então nós vamos para a oração, né, amor? Já esse programa está chegando ao final. Mas a gente vai continuar falando, porque nós paramos no versículo 12, né? É muito assunto, né? Muito profundo. Assunto. Mas assim, só em cima um minutinho rápido. Um terço da parte dos anjos, então, que Lúcifer, quando foi expulso, trouxe para a terra, são essas potestades, principados, dominadores, tal. São espíritos que se rebelaram, né, que eram de luz, se tornou inimigos. Quer dizer, anjos. Passou para o outro lado. Anjos que agora são esses espíritos, né, para as pessoas entenderem. Então, vamos à oração, depois a gente dá os endereços novamente, para a gente poder... Aí no próximo programa a gente continua falando. A gente vai continuar falando sobre isso. Então não tenha medo, né? Aprenda sobre isso. Isso vai fazer total diferença na sua vida. E você vai deixar de viver um evangelho, sabe? Vamos pôr assim, água com açúcar. Você vai ter fundamento. Você vai se tornar uma pessoa que compreende o mundo espiritual e sabe viver sobre ele. Então, vamos orar agora, né, por conta do tempo. Então, se você preparou o seu copo com água aí, segura aí, ou deixa perto aí do seu rádio ou do celular, e nós vamos estar orando agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos com esse telespectador, Senhor, que está aqui nos ouvindo, essa irmã, esse irmão, esse, meu Deus, amigo, essa amiga, Pai, que está aqui acompanhando essa programação. Eu não sei quem ela é, eu não sei onde ela mora, eu não sei quais são as lutas e dificuldades que talvez ela esteja enfrentando. Mas o que eu sei, meu Pai, é que a Tua palavra ela é verdadeira. E talvez essa pessoa está ouvindo essa palavra ou sobre esse assunto pela primeira vez, talvez está até com medo, talvez está receosa, mas, meu Deus, a Tua palavra vem para nos mostrar o que está oculto. Trabalhar com o mundo espiritual, Senhor, e ter uma fé já é movimentar o mundo espiritual. E nós estamos aqui para trazer entendimento, luz, para que essas pessoas possam entender quem elas são no mundo espiritual e se posicionar através da fé e vencer, meu Pai, vencer essas adversidades, esses problemas que muitas vezes elas estão sendo presas, pessoas que a vida não anda, pessoas, meu Pai, que tem tudo para ser feliz e não conseguem, pessoas trabalhadoras, mães, esposas, pais, maridos, meu Deus, filhos, meu Pai, que tem tentado fazer de tudo com as suas próprias forças para manter a família, para ter uma saúde, para ser uma pessoa saudável. Meu Deus, mas quantas são as lutas, as adversidades que talvez essa pessoa está enfrentando, que não é de ordem natural. E ela está tentando lutar, está buscando ajuda com medicamentos, está buscando ajuda de meios naturais e não tem conseguido. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, para trazer para ela esse entendimento que muitas das nossas batalhas, elas não são físicas, elas não são naturais, elas são espirituais. E eu quero, meu Pai, aqui te pedir, guarde essa casa, proteja essa casa, ajuda essa pessoa a ter o entendimento real, traga clareza,
traga luz para a mente dessa pessoa e que as cadeias, meu Pai, que talvez ela tenha vivido sejam quebradas. Sim. Meu Deus, consagra esse copo com água agora. Essa pessoa, meu Pai, que está participando dessa oração, que talvez, meu Deus, está doente, está, meu Deus, talvez ansiosa, depressiva, lutando contra um vício, lutando contra um problema, seja ele qual for. Meu Pai, traga poder para a vida dela hoje e que ela seja curada, liberta, transformada, alcançada pela Tua graça e pelo Teu poder. Meu Pai, nós não estamos aqui passando tempo, nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui, meu Pai, trabalhando com uma missão de levar entendimento, conhecimento, mas não só isso, levar o Teu poder para dentro dessas casas, Pai. Então, em nome de Jesus, entre com o Teu poder dentro desta casa e traga luz sobre esta casa, Pai, sobre esta família. A partir de hoje, que a Tua graça e o Teu poder venha reinar e estabelecer o Teu reino. Em nome de Jesus, eu consagro essa água, que essa água seja um santo remédio para trazer cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beba agora da água. Seja curado, em nome de Jesus. Vamos para as considerações finais já, né? Sim. E já nos preparando para o final do programa. Você quer que eu... Pode então, já vamos lá. fazer. Nós vamos ficando por aqui, mas antes de encerrarmos o culto, né? Então, lembrando então que amanhã no próximo programa vamos continuar sobre o mesmo assunto. Fica tranquilo, porque aqui a gente está mostrando primeiro, né? Trazendo fundamentos, Fundamentos, para depois mostrar que Deus já colocou à nossa disposição o que nós precisamos para poder vencer tudo isso. Não precisa ter medo de nada disso. Maior é aquele que está conosco. Mas nossos endereços, então, Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto, é Rua Platina 121. Todas as quartas-feiras, 9 da manhã e 7h30 da noite, como também sexta-feira, 7h30 da noite. Aos domingos, 9 da manhã, como também às 19 horas. Nosso endereço, você quer dar os endereços das redes ou quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria só de fazer um convite para você, que talvez tenha problemas espirituais, talvez você vê vultos, talvez você ouve vozes, talvez você vê espíritos, talvez você sente sua casa pesada, um ambiente pesado, talvez você tenha a sensação de alguém te perseguindo, talvez você dorme, tem pesadelo, talvez você quando vai dormir sente alguém do seu lado, sente alguém te tocar, talvez você é visitada por espíritos. E eu quero te fazer um convite. Sexta-feira nós vamos começar um trabalho muito forte na Igreja Moriá, às 19h30. Nós estamos em jejum, toda a Igreja Moriá está em jejum. E eu gostaria de te fazer um convite. Se você tem alguns desses problemas, uma doença que os médicos não descobrem a causa. Não aparece exame, né, nada. Isso, um familiar que é perturbado, agressivo, e você percebe que não é normal o comportamento dele, e ou você convida ele, ou você leva uma foto. Sexta-feira, às 19h30, nós vamos iniciar a sexta-feira, agora vai ser a primeira sexta-feira, onde nós vamos iniciar esse trabalho de libertação, para libertar as pessoas de encostos. Vai ser quebra de maldição hereditária. Destruição das maldições. Tudo isso nós vamos falar nessas próximas programações. Então, se você se sente presa, oprimida por alguma dessas situações que eu te falei, ou de outras também, porque são inúmeras, né? Então, você é nosso convidado. Sexta-feira agora, Rua Platina 121, você não pode ficar de fora. Chegou a hora de você se ver livre desse tipo de problema, em nome de Jesus. Possessão. Né? Então nós vamos chegando ao final. Ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Deus abençoe você. Muito bom a sua companhia. Obrigado por nos receber na sua casa. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Deus abençoe. Tchau.